bem-vindo ao devocional Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Queremos te dar todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Te agradecemos pelo teu amor, teu cuidado, por Jesus em nós, pela esperança que temos no Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco. Muito obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muitos nem sabemos, mas o Senhor tem nos guardado. Senhor, te agradecemos pela nossa igreja, colocamos cada família, Senhor, diante do Senhor, te pedindo que o Senhor guarde e proteja. Abençoa nossos pastores, pastor Norton, pastor Rodrigo, pastor Paulo, abençoa os teus servos. Senhor, abençoa este devocional. Muito obrigada por tudo que temos visto e ouvido. Obrigada pela vida das tuas servas. Fala conosco nesta tarde. Obrigada pelo teu grande amor para conosco. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, Deus tem nos dado segurança. Nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz.
O tema da reflexão de hoje é: eu tenho coisas boas para você. Em Jeremias 29:11, nós vamos ler o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O texto bíblico que acabamos de ler diz que Deus preparou coisas boas para o seu povo, porém, eles não levaram o relacionamento com o Criador a sério e resolveram se distanciar. Os babilônios atacaram Jerusalém e levaram cerca de 3.000 prisioneiros. Jeremias, profeta de Deus na época, quando soube do ocorrido, ele resolveu escrever uma carta para o seu povo. E ele dizia o seguinte, ele orientava da seguinte maneira: primeiro, orientá-los a se estabelecerem ali mesmo em terra estranha. Considerando que o exílio demoraria 70 anos, ele aconselhou o povo a construir suas casas, a organizar sua plantação, para que eles pudessem comer dos frutos das árvores que eles haviam plantado, e também ele orientou que eles deveriam orar pelos seus governantes, porque se a cidade estivesse em paz, o povo também seria beneficiado com isso. Segunda orientação, que eles não deveriam dar atenção aos falsos profetas locais. Terceira orientação, lembrar que mesmo no período do exílio de 70 anos, o povo não deveria esquecer que Deus tinha um plano melhor para eles. Se você já passou por uma situação difícil, uma mudança radical de planos ou até mesmo uma tragédia, você pode imaginar o que esse povo estava passando. Essa situação trouxe prejuízos enormes para eles, tanto do ponto de vista material, como emocional e espiritual. Não é para menos, eles tinham acabado de perder as suas casas, os seus sonhos e muitos dos seus projetos naufragaram. Os israelitas, em meio a toda essa situação, eles se viram a buscar ajuda extra e a deixar de confiar no Senhor. Sabemos que nem sempre é fácil entender e praticar a vontade de Deus. Há a tentação de procurar outro lugar para buscar conforto e esperança. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Muitas pessoas, quando enfrentam crises, perdas, quando os seus sonhos acabam, simplesmente elas passam a abandonar a fé, elas rebelam-se e procuram praticar absurdos, e em vão elas buscam preencher o vazio da alma das piores maneiras possíveis. Se isso acontecer com você, não se desespere, nem perca o foco. Procure ouvir a voz de Deus. Em Provérbios 14:12 diz o seguinte: há caminhos que ao homem parecem direitos, o seu fim é a morte. A Bíblia, ela não nos engana com relação aos planos que Deus tem para nós. Muitos problemas que nós temos nem sempre podem ser resolvidos no abrir e piscar de olhos. Deus disse aos israelitas que eles estavam indo para um exílio e não seria rápido o tempo que eles passariam lá. A promessa de livramento se cumpriria na vida do seu povo, mas havia alguma coisa que eles deveriam fazer. Somente quando o povo restabelecesse o relacionamento fiel com Deus e o valorizasse, então aí sim
as promessas se cumpririam. Hoje, no mundo em que estamos vivendo, em nosso país, nós estamos passando por muitas crises. Estamos enfrentando uma pandemia que tem ceifado vida de muitas pessoas queridas. Nós estamos enfrentando o problema de desemprego. Então, tudo isso são dificuldades, são perdas que logo nos deixam a nos preocupar com a situação. E muitas vezes, muitos de nós deixamos de confiar em Deus e ficamos a nos perguntar: será que Deus ainda se porta comigo? Será que Deus ouve a minha oração? Por que será que essas coisas estão acontecendo? Será que é só comigo? Mas, naturalmente, que todas essas perguntas têm uma resposta. Vamos ver novamente o que diz Jeremias 29:11. Ele diz o seguinte: eu tenho coisas boas para você, diz o Senhor. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, e esses planos são muito bons. Então, o plano de Deus nem sempre é aquilo que nós pensamos, nem sempre é aquilo que desejamos. Em Romanos 8:28, nós lemos o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus trabalha em nosso favor. Se Ele fecha uma porta, logo Ele abre outro. Muitos de nós, ao longo da nossa vida, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida familiar, com certeza nós temos experiências variadas do cuidado de Deus e podemos constatar, se olharmos para trás, que tudo que Deus fez em nossa vida tem um propósito e tudo foi para o nosso bem quando nós cuidamos de obedecê-lo, quando realmente nós procuramos ouvir a sua voz. Nós precisamos ter a esperança de que as promessas de Deus em nossa vida se tornarão realidade. Jeremias diz que a palavra do Senhor sempre se torna realidade. Cedo ou tarde, ela se cumprirá. Talvez a sua vida hoje não está indo do jeito que você quer, mas continue confiando, porque Deus não nos decepciona. Deus está presente, Deus está atento às nossas necessidades e Ele sabe sempre o que é melhor para nós. E para nós terminarmos essa meditação, nós vamos verificar o que aconteceu com o povo. Em Salmos 126, nós vamos ler o louvor pelo retorno do cativeiro. Nós vamos ler de 1-3, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Que a nossa oração de hoje seja gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e que possamos dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.